quando se fala o grande lucro, o que vem à mente? Coloque aí no chat o que vem à mente para quando você ouve o grande lucro. No mundo, na sociedade, o que vem à mente quando falamos o grande lucro? Qual é o grande lucro da vida cristã para você? Uma vida abençoada, a grande chave, você já entendeu? Você é fiel como seu pai é fiel. A vida abençoada é entregar para Deus tudo com fidelidade. Malaquias 3:10 está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja um alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Malaquias 3:10, então, o profeta diz que eu e você podemos fazer prova de Deus na área da fidelidade, da mordomia. Entregue a Deus o que é de Deus e você verá e terá testemunho para contar, porque Deus é fiel, Ele não se contradiz ou mente, Ele é fiel a si mesmo e à sua palavra. Então, ponha uma prova, seja fiel. Se 10% de Deus, se 90% que você tem para administrar suas coisas não resolverem todas as questões da sua vida, não é os 10% que a ele pertence, que você dizima, primicia quando recebe, que vai fazer a diferença. Muito pelo contrário, vai enrolar a sua vida se você não entender esse princípio da entrega e da fidelidade como a chave da vida abençoada. A segunda chave é o foco dessa série, uma vida mais que abençoada. O segredo é administrar para Deus com sabedoria. Tudo, dom, tempo, dinheiro, tudo que sei faço para Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Você pode dizer isso comigo? Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A vida mais que abençoada se sustenta, então, sobre essas duas bases, essas duas colunas. Fidelidade na entrega ao Senhor daquilo que Ele me dá, e eu primicio e entrego em dízimo assim que recebo, e administro com sabedoria, administrando tudo o que possuo, cuidando dos meus passos e decisões, como, por exemplo, na semana passada, culminamos com a administração de conhecer melhor como que eu posso investir o que Deus me deu. Então, eu não posso simplesmente sair investindo de qualquer jeito. Até investimento você tem que tomar cuidado, porque senão você pode ter prejuízo. Como investir no mercado financeiro, como investir no mercado imobiliário, como investir certo nas aplicações bancárias. Como fazer isto? A nossa igreja também se preocupa e orienta, e esta semana tivemos 3 áreas com 3 moderadores ajudando nossa membresia a realmente administrar com sabedoria. Por quê? Nós vamos prestar contas a Deus de tudo. Dinheiro e administração são assuntos espirituais. De acordo com o missionário, escritor e pastor batista já falecido, chamado Valdomiro Mota, professor de hebraico, que foi missionário pioneiro entre os batistas na Bolívia. Eu o conheci, foi meu professor na faculdade no Rio de Janeiro. Valdomiro Mota escreveu um livro em que ele disse, presta atenção, no Novo Testamento, a palavra batismo é mencionada 17 vezes. A palavra igreja, nos 4 evangelhos, aparece 21 versículos. A palavra inferno, 11 vezes. A palavra Hades, 4 vezes. A palavra arrependimento, 21 vezes. A palavra vida eterna, o termo Zoe, aparece 47 vezes. Pecado, 72 vezes. Espírito Santo, 27 vezes. Mas a palavra dinheiro, 90 vezes. Dinheiro, 90 vezes. Quer dizer, mais do que batismo, igreja, inferno, Hades, arrependimento, vida eterna, pecado, pecadores, Espírito Santo. Por quê? Porque esse é um assunto espiritual. E como vimos na semana passada, a palavra dar, o verbo doar,
aparece mais de 2.000 vezes. Então, esse é um assunto espiritual. Ele é tão espiritual que às vezes você está num grupo de pessoas conversando, numa reunião de célula, num grupo de amigos, de irmãos de igreja, e você pode ver que às vezes não é para a unanimidade do grupo que todos entendem que esse é um assunto espiritual, porque Jesus já disse que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, a mamão. Então, ou você consagra ao Senhor tudo que você tem, inclusive seu dinheiro, ou este dinheiro pode ser uma potestade viva que vai dominar você. O problema não é o dinheiro em si, é a relação que você tem com ele. Quando você lidera, administra o seu dinheiro, ele está consagrado ao Senhor, a começar da entrega sacrificial, da oferta com alegria que você faz do seu dízimo. Quando você assim não faz, ele pode acabar tendo um poder em si mesmo e mandar em você nas suas escolhas e decisões. Então, você tem que entender que você lidera o recurso que Deus te deu e não ele manda em você. Tem pessoas que ficam literalmente possessas quando o assunto é isso. Então, você veja que na Bíblia, no Novo Testamento, dinheiro é um assunto espiritual e por isso Jesus recomendou tanto e cuidou tanto que nós temos que ter uma relação saudável e espiritual, tanto com a parte que eu entrego para Deus, quanto a parte que eu administro e administro bem, para não ser escravo de dívida, para não ser escravo de contas que fiz por compulsão, por modismo ou por influências de pessoas que tinham domínio sobre a nossa vida e não queriam necessariamente o melhor para a nossa vida. Então, pega esses princípios. Nossa igreja está sendo abençoada, está sendo orientada, edificada nesta Quaresma de 40 dias, 7 domingos, 6 semanas, nas células, nas celebrações, nos eventos de conexão e treinamento, a lidarmos sabiamente com tudo que Deus nos dá. E por isso estamos fazendo jejum, por isso estamos fazendo propósito, para que toda a nossa igreja, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, solteiros e casados, possamos viver uma vida livre, uma vida sem a opressão das dívidas, mas uma vida empoderada, a despeito de quanto eu tenho, eu sei que eu sou o bom mordomo de Cristo. Amém? Que assim seja, para a glória de Deus. Parte do problema de muita gente é porque está ouvindo vozes erradas, está desesperado, está preocupado. Quem tem Jesus tem tudo, o Espírito Santo mora dentro de você. Procure ouvir o céu para administrar bem a sua vida na terra. Deus quer o melhor para nós e é um tempo de nos alinharmos a Ele, discernir a sua vontade e praticar para que possamos ter, como temos visto nessa série, uma vida com mais impacto e menos estresse. Uma vida sabendo de que planejamento e orçamento é mais do que planilha. É também fruto de uma oportunidade de profetizar o seu futuro, sempre grato e nunca reclamão, sabendo que um coração feliz gera um lar feliz. Hoje a quinta mensagem é o grande lucro. Como eu disse, o que vem à sua mente quando se fala o grande lucro? Abra sua Bíblia no Salmos 1, de 1 a 6. Salmo 1. Eu vou ler com você aqui o Salmo de número 1. Abra sua Bíblia aí, eu vou ler na NVI, a sua Bíblia eletrônica ou a sua Bíblia impressa. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha a promessa aí, Salmo 1:3. Como árvore plantada à beira de corrente de água, dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera. Deus nos diz sobre prosperidade. Tem a forma certa e a maneira certa. Prosperidade não é algo mal, pelo contrário, Deus diz que o justo pode prosperar, o que ele faz prospera. Já verso 4, não é assim o caso dos ímpios. São semelhantes à moinha que o vento espalha, a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha só o verso 6, recebe aí.
Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Que salmo maravilhoso, Salmo 1. E hoje a mensagem desta série, Vida Mais Que Abençoada, é o grande lucro. E aqui está o grande lucro, no Salmo de número 1. O Senhor nos traz uma vida que pode ser uma vida extremamente abençoada nesta terra. 1 Timóteo capítulo 6, 6 a 8 diz: de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Você pode ler isso comigo? A piedade como contentamento é uma grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, tendo com o que vestir, estejam com isto satisfeitos. Aleluia. Queridos, esta é uma palavra na contracultura do mundo que nós temos, porque na sociedade pós-moderna, muitas vezes patrimônio é tratado como sinônimo de felicidade, e isso não é verdade. O grande lucro é sobre contentamento. Também Paulo, em 1 Timóteo 6,6, na versão transformadora, é o mesmo verso que eu tinha lido na NVI, veja na versão transformadora. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si uma grande riqueza. O que enche o seu tanque? O que abastece a sua alma? Veja essa palavra dos nossos queridos Renan e Paola, que são líderes da nossa Igreja da Cidade no Primavera. Olha que palavra boa para o seu coração nesta manhã. Olá, eu me chamo Renan, estou junto da minha esposa Paola e nós juntos lideramos a IC Primavera, o local onde nós estamos agora. E aqui nós queremos compartilhar com você um pouquinho sobre o contentamento. Contentamento é a alegria da alma, é quando você escolhe a boa parte. Nós escolhemos viver diante de Deus, nós escolhemos aplicar princípios e a nossa vida começou a frutificar. E o fruto do Espírito é a alegria. E o contentamento é justamente esse passo. É quando você vive satisfeito com aquilo que você tem recebido do seu Pai Celestial. De uma forma prática, eu queria compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido e entendido sobre o propósito mesmo de vida, independente se a circunstância, algum medo, tenta roubar, né, aquilo que nós somos e fomos criados para ser. Então eu fui criada para ser uma adoradora, então assim, aprendi a não deixar isso roubar. Então assim, eu começo a entender, nós começamos a entender que assim a gente precisa entregar uma adoração verdadeira e entendemos o nosso propósito de vida. Através da descoberta do seu propósito, você consegue viver uma vida mais que abençoada. Foi descobrindo para onde nós estávamos indo que também aprendemos através da oração, da súplica, apresentar a Deus todas as nossas circunstâncias. Quando uma dificuldade bateu a porta, foi através da oração que a gente lançou fora toda a ansiedade. Isso fez com que a nossa família vivesse mais que contente. Nós podemos, então, através do companheirismo, através da nossa adoração, através da oração, receber tudo que o Pai tem para nós. O texto de 1 Timóteo 6,6 vai dizer justamente isso, que para viver uma vida piedosa, para viver uma vida mais que contente, você precisa entender que você não veio com nada para essa terra e também vai embora sem nada. Mas você pode, sim, escolher viver uma vida mais que satisfeita em Deus. É com isso que nós aprendemos a viver e estamos hoje contentes. Deus te abençoe. Obrigado. Se você não conhece Renan e Paola, converse um pouquinho com eles. Você vai perceber que, de fato, faz todo sentido esse momento desta palavra sobre contentamento. Esse é o grande lucro da vida. É um casal satisfeito. É um casal que entendeu o que é o contentamento. E conversar com eles sempre nos abençoa e nos inspira tanto. Estamos tão felizes com o que Deus está fazendo sobre a liderança deles aqui em São José dos Campos, seja na Colina, seja no Primavera. Quando você conversa com pessoas que estão andando no tanque vazio,
Em 5 minutos você já percebe isso. Entra na rede social de pessoas que estão com tanque vazio. Você já percebe isso. Porque só coloca palavras de insatisfação, de descontentamento. Você não foi feito para viver descontente. Se você está vivendo descontente, insatisfeito, é porque você não entendeu o sentido da vida. E você vai terminar uma pessoa amarga, azeda, que nem os seus filhos, nem os seus cônjuges vão estar alegres ao seu lado. Entenda, o que enche o teu tanque? Porque você precisa saber disso para continuar abastecendo. E o que desabastece o seu tanque? Você tem que estar atento para sair dessas fontes. Como eu disse, Rick Warren diz, autoestima e patrimônio não são sinônimos. Não é você achar que vai ganhar mais e vai ser mais satisfeito, porque isso é uma ilusão. A vida cristã piedosa neste mundo é o grande lucro, como diz o apóstolo Paulo. Infelizmente, muitas pessoas estão achando que com seu alto senso de justiça, de cobrança de si mesmo e das pessoas, vão serem mais felizes. E isso não vai acontecer. Você tem que estar satisfeito com Deus, com você mesmo, independente das circunstâncias. A pergunta é, eu poderia chamar você para esse testemunho do Renan e da Paola? Por que Deus trouxe ao meu coração o nome deles? Pense nisso. Deus está olhando do céu e olhando a sua vida hoje. Você está de tanque cheio, você está contente, você está satisfeito? Ou você esqueceu do que vimos na terceira mensagem da série? Insatisfeito e reclamão. Aquele que vive insatisfeito e reclamão não dá lugar ao louvor e adoração e à gratidão. A gratidão, o louvor, enche o nosso tanque. Já a reclamação é fruto de uma vida vazia. Robert Morris diz, quando você coloca Deus como sua maior prioridade, você ganha contentamento e paz. Talvez você está descontente, com tanque vazio, porque você está projetando uma expectativa errada em cima do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua igreja, do seu pastor, da sociedade, da sua liderança. Por isso Jesus nos deu uma promessa, em Mateus 6, 33 e 34. Leia comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E disse Jesus, todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal, disse Jesus. Você sabe qual é o maior inimigo do contentamento? É a comparação. Quando você vive comparando com os outros, o que os outros têm, o que os outros fizeram, o que os outros receberam, o que acaba acontecendo? Essa não é a sua realidade, você fica insatisfeito e descontente. Jesus prometeu, você crê na palavra de Jesus? Jesus, o que promete é verdadeiro. Ele diz, busque hoje primeiro o reino dele e a justiça dele, não a sua autojustiça, porque você não é justiceiro, a justiça dele e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Tudo. E quando Jesus diz tudo, é tudo. Inclusive o contentamento e a paz interior. Entendeu? Amém? Então viva nisso e você vai ser mais feliz. E as pessoas que estão ao seu redor também. Entenda isso. Comparação é desgraça. Robert Morris diz, a comparação abre as portas para um dos pecados mais feios que existem. Inveja. A inveja. Foi a inveja que fez com que os fariseus entregassem Jesus. Marcos 15, 9, 10. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes haviam entregue Jesus. Jesus foi parar na cruz, humanamente falando, aqui no plano dos homens, por causa da insatisfação, do descontentamento dos líderes religiosos dos fariseus. Porque eles estavam na religiosidade do tanque vazio, da reclamação, da inveja, eles levaram o nosso Senhor Jesus para ser crucificado.
A comparação é um terreno escorregadio e perigoso, que pode te levar a mágoa, ressentimento, inveja, desânimo, orgulho, vaidades. Isso é pecado. Poucas coisas podem atrapalhar mais sua gratidão do que o hábito da comparação. Olha para cá, sua vida é incomparável. Simplesmente, sabe por quê? Porque sua vida é única. Você é uma mulher única, você é um homem único, você é uma pessoa única. Também Robert Morris diz que a verdade, a alegria e o contentamento vêm do propósito e não do prazer. Vale a pena refletir muito sobre isso. Vem do propósito e não do prazer. Então, se você buscar o contentamento interior nos prazeres do mundo, você vai viver insatisfeito. Mas se você buscar o contentamento nas coisas do alto, no Senhor Jesus, no propósito da sua vida aqui na terra, você vai viver satisfeito. Então não é no prazer, mas no propósito. Então o maior inimigo, concluindo essa sentença aqui, para você não esquecer disso, o maior inimigo para o contentamento é a comparação, porque parte da insatisfação e gera inveja. Você pode ler isso comigo? O maior inimigo para o contentamento é a comparação, porque parte da insatisfação e gera inveja. Agora, a chave para o contentamento é o oposto disso. É a adoração, porque parte da gratidão e gera satisfação. Uau! Que isso? Que chave poderosa! Isso muda a minha vida, a sua vida, muda a igreja, muda a comunidade. Isso é contagiante. Então o maior inimigo do descontentamento é a comparação, porque gera insatisfação e leva a inveja. Mas por outro lado, a chave do contentamento é a adoração a Deus, porque parte de um coração grato e satisfeito. Aleluia! Salmo 103, 2 e 3 está escrito: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Um coração insatisfeito, o diabo alimenta para que você esqueça o histórico da sua vida, os depósitos que você tem. Mas um coração grato e satisfeito, o Espírito Santo está sempre me lembrando o que eu fui realmente feito e abençoado. Uma pessoa entra na igreja, por exemplo, aqui nós temos tantos casos assim. De onde você veio? Você que está me ouvindo aí agora, de onde você veio? Quando você estava no mundo, quem era você? Aí a pessoa se converte, vem para a igreja, aqui nasce de novo, recebe Jesus, é batizado, refaz seus relacionamentos. Muitos conhecem pessoas aqui. Se você estivesse no mundo, quem que você iria conhecer para casar? Olha a bênção! Você veio para a família de Deus e conheceu um filho de Deus, uma filha de Deus, casou. Hoje você tem uma família, os seus filhos têm um ensino, um ministério, uma direção. Pensa bem, só que às vezes a escassez, por causa do momento que nós estamos vivendo, a gente é tentado a esquecer o que a gente não tem, para se comparar com os outros que têm, e aí vem o descontentamento, vem pecado, como ressentimento, mágoa e inveja. Isso apodrece a gente por dentro. Uma vida mais que abençoada é uma vida de boa mordomia, é de ser grato pelo que já recebeu e não descontente com o que não tem ou que os outros têm. Que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nesse ano de avivamento, você receba uma unção, um bálsamo, um batismo de contentamento. Feliz porque você já é abençoado, feliz com o que você tem, a sua identidade de ser filho amado de Deus, a certeza de que você tem um destino eterno em Cristo Jesus, a certeza de você ter família biológica e espiritual. Então celebre o que você é e o que você tem. Isso é contentamento, gera paz interior e faz você valorizar as pessoas da sua vida e o que você tem. Então, em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Isso é libertador e abençoador. Viva o contentamento de Deus e em nome de Jesus, Deus vai dar mais para você. Amém?
Glória a Deus. Oh, coisa boa. Bendiga, Senhor, a minha alma. E não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Amém. Não esqueça nenhuma das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nenhum bom depósito que foi feito em sua vida. Não permita que o descontentamento do mundo, a insatisfação do inferno, venha prejudicar a abundante água da vida que corre dentro de você. Amém. O texto que você leu comigo, abra ele agora e deixa aí que nós vamos tirar aí alguns princípios muito importantes. Salmo 1, de 1 a 6. O contentamento é o grande lucro. E por que é o grande lucro? O contentamento é o grande lucro desta vida. Primeiro, porque você encontra a segurança da real felicidade. Olha para cá, você encontra a segurança da real felicidade. Verso de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Porque quem faz isso é infeliz. Você pode ver como é infeliz aquele que segue o conselho dos ímpios, como é infeliz aquele que imita a conduta dos pecadores, como é infeliz aquele que senta na roda dos escarnecedores. Então, cuidado com o descontentamento. O mundo ímpio é assim. Você não vai ouvir voz nem seguir nesse padrão. O contentamento é o grande lucro da vida cristã, porque você encontra a segurança da real felicidade que o Senhor tem para você. Escolha isso. 2, o contentamento é o grande lucro porque você desfruta do prazer de viver sob a lei de Deus. Verso 2, ao contrário do ímpio no mundo, que tem o seu prazer nas coisas do mundo, no hedonismo, o justo tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Quer dizer, lê a Bíblia durante toda a sua vida. Um servo de Deus, um bom mordomo de Cristo, ele passa a ter alegria, prazer nas bênçãos, na vida cristã, e a lei de Deus não é um fardo, um peso, mas sim um prazer. Porque na vida cristã, entendendo o que é ser mais que abençoado, não é sobre religião que gera um fardo de dogmas, de regras, mas sim um relacionamento pessoal de amor com Deus que gera prazer em você ser um cristão, prazer em você ler e ter a Bíblia, prazer em fazer parte da família de Deus que é a igreja, que é também imperfeita como você é, mas é certamente um lugar de crescimento e de bênçãos de Deus. Então, o grande contentamento é você desfrutar do prazer de viver sob a lei de Deus e não sob o fardo da religião. 3, você recebe as bênçãos da produtividade. O grande contentamento, o grande lucro, verso de número 3, é como a árvore plantada à beira de correntes de água, que dá o seu fruto. Na estação certa, no tempo certo, as folhas não murcham e tudo que faz prospera. Deus ama satisfazer os seus filhos com coisas boas, mas Ele somente está livre para fazer isso quando o seu coração não estiver preso a elas. Sabe por que Deus talvez não te deu mais financeiramente e a nível de influência? Porque você não aguentaria. Lembra na parábola dos talentos? A parábola dos talentos, por que o Senhor não deu mais? Porque Ele deu segundo cada um poderia suportar. Talento, na Bíblia, na parábola de Jesus, que é a maior parábola, é sobre dinheiro. Talento ali não é sobre uma habilidade, mas sobre dinheiro. O Senhor Jesus chega e dá 5 dinheiros para uma pessoa, 2 dinheiros para outro e 1 para outra. O 5 multiplicou para 10, o 2 para 4, mas o 1 enterrou. Ele só ganhou 1 porque o Senhor viu que ele não tinha capacidade de aguentar mais. Talvez você está reclamando porque não tem, mas você ainda está vivo. Se tivesse ganho mais, já teria morrido. O Senhor dá conforme o que aguenta. Tem gente tão orgulhosa, tão vaidosa, tão prepotente, tão ácida, com tão pouco, imagina se tivesse muito. Ia virar um ditador, ia virar um Stalin. Então talvez você não prospera por causa disso, porque a prosperidade seria um problema para você e para as pessoas que estão ao seu redor. É melhor ficar sem recursos, sem influência e sem poder, porque senão ia oprimir os outros.
Você recebe bênçãos pela produtividade. O Senhor olha para você e te dá e quer dar mais. O justo prospera. E nessa prosperidade cremos, como vimos no nosso devocional A Trindade ontem. Esse tipo de prosperidade nós queremos. Jacó prosperou porque durante 14 anos obedeceu, esperou, foi resiliente e aí conseguiu então casar com a filha de Labão. Então essa é a certeza. João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E serão assim meus discípulos. Então, resultados e frutos é bênção. E Deus é glorificado com isso. Quem tem dinheiro e não tem propósito, acaba se perdendo. Você tem que ser grande antes de ter recurso. Porque se você tiver recurso e não for grande, vai ser um problema para a sociedade e para o reino de Deus. Quarto, o contentamento é o grande lucro desta vida, porque define e redefine seus relacionamentos. Verso 4 e 5, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, quando nós temos uma vida mais que abençoada, através de uma vida de contentamento, entendemos o prazer que é estar ao lado de Deus, sendo bom mordomo de Deus, bom administrador dele, isso vai definir até quem anda comigo. Vai definir quem anda e vai redefinir quem anda. Em suma, uma vida de contentamento do grande lucro vai definir quem anda com você, seus relacionamentos. Porque você não pode andar com interesseiro. Você não pode andar com gente que só quer o que você tem pela sua influência, pela sua posição e pelos seus recursos. Você tem que andar com pessoas que amam você e querem relacionamentos com você por causa de propósito. Quinto e último, você discerne a direção de Deus para os seus caminhos. Quem vive contente, quem está na base do contentamento, está satisfeito. E por isso tem o grande lucro da sua vida. Verso 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu sou um homem contente, satisfeito com o que Deus me deu. Eu não queria estar casado com outra pessoa, não queria ter outra ocupação, não queria estar pastoreando outra igreja, não queria estar morando em outra cidade, não queria ter outro lugar para pastorear e servir, não queria. Eu estou contente com o que Deus me deu. Sou mais que abençoado, sou mais que vencedor, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa estar grato e satisfeito com o que você recebeu do Senhor. Todo caminho sem Deus, no final, é um destino de perdição, de destruição. Viva a vida alegre e satisfeita que o Senhor te deu. Quem vive baseado na vontade dos outros não vai fazer a vontade de Deus para a sua vida. Seja grato, satisfeito, contente. E aí Deus vai te dando mais. Eu não tenho dúvida de que Deus foi me dando mais influência, mais liderança, crescendo o ministério e a influência do que Deus tem nos dado em São José dos Campos, é pela satisfação, pelo contentamento. Se você viver insatisfeito com o que você é e o que você tem, como é que Deus vai te dar mais? Seja grato e satisfeito hoje. Quem vive baseado no contentamento de Deus vai viver com mais impacto e menos estresse, porque quer agradar uma só pessoa, o seu Pai. Por isso, vive em paz interior e assim vai correr a sua corrida e lutar suas guerras. Você quer viver atribulado pelas dívidas e uma vida que não entendeu o que é essa boa mordomia? Salmos 1, verso 3, eu concluo aqui. E que assim seja. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que faz prospera. Então, meu irmão e minha irmã, queridos amigos que estão aqui conosco hoje, corra a sua corrida. Ela é diferente de qualquer outra corrida que você já viveu. Ela é sua e corra contente, porque quem corre contente, satisfeito, com o tanque cheio, chega ao seu destino e chega bem. Um coração contente e satisfeito é a base do grande
doador das nossas vidas e é a base do grande doador que é o Senhor para uma vida de boa mordomia. Você recebe essa palavra da fé sobre a sua vida?